Pessoal, boa noite então. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, né? De acordo com o combinado, a aula passada a gente fez um compilado aí de um pouco sobre construções geométricas, né? A gente falou um pouquinho das normas, das convenções, caligrafia técnica. Então, hoje a gente entra realmente no conceito da fundamentação do espaço mais importante aí para que a gente desenvolva os conceitos e os exercícios da geometria descritiva. Então, essa aula é a nossa terceira semana de aula, né? Aqui na Faculdade da Anhanguera, curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou a professora Ana Flávia e ministro a aula de Geometria Descritiva. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai entrar no conceito de planos de projeção planos de projeção. Dentro do conceito de planos de projeção, nós vamos ver o que é o plano de projeção em perspectiva, como é que a gente entende esse espaço tridimensional onde a geometria descritiva proporciona o desenvolvimento de conceitos tridimensionais e, a partir disso, as projeções planas para a representação ortogonal desses elementos, né? Essa parte teórica do início do slide, eu quero que vocês, antes de começarem o desenho, que daqui mais para frente eu vou pontuar, antes de vocês começarem o desenho com toda a precisão do traçado, vocês vão passar esse conteúdo teórico. Então, hoje vocês vão iniciar o capítulo da aula como planos de projeção, vão passar esse conteúdo teórico, vão fazer o croquis do que eu estou explicando e depois a gente vai entrar com o desenho dentro das normas e traçados precisos desse conceito aplicado aqui, tá bom? Então, a geometria descritiva, quando a gente fala de planos de projeção, a gente está falando o que da geometria descritiva? Mostrando que a geometria descritiva, nada mais é que um sistema diédrico, ou seja, um sistema que utiliza inicialmente dois planos de projeção. Por que eu digo inicialmente? Porque a gente começa a compreender a geometria descritiva pelos dois principais planos de projeção, né? Que é o que a gente conhece aí como PV, o plano vertical fixo, e o PH, que é o plano horizontal, que nós chamamos de plano móvel. Lembra lá na nossa primeira aula que a gente falou um pouquinho do movimento da Épora, quando Gaspar de Monge cria esses planos de projeção? Pois é. Então, é o plano horizontal que faz o movimento da Épora para que a gente saia do ambiente tridimensional e faça a análise do ambiente bidimensional da geometria descritiva. Bom, esses planos, então, inicialmente, os dois cruzam-se perpendicularmente entre si, formando ali uma reta. Essa reta, quando a gente cruza esses dois planos perpendiculares entre si, ele vai ter uma reta que a gente pode chamar de reta de intersecção dos planos, e essa reta de intersecção dos planos a gente vai chamar, ao longo das atividades desenvolvidas na geometria descritiva, de abscissa X, para que a gente possa posicionar as coordenadas quando elas existirem, ou a gente vai chamar de linha de terra, dependendo do conceito e da interpretação do exercício. Então, tanto a abscissa X como linha de terra é o eixo neutro do encontro da perpendicularidade entre o plano vertical e o plano horizontal. Quando eu pego o plano vertical, faço a intersecção dele com o plano horizontal, eu vou criar 4 semiplanos nesse ambiente de planos de projeção, nesse ambiente tridimensional.
onde quem determina o que é superior, o que é inferior, é a própria linha de terra. Então, acima da linha de terra, eu vou ter o semiplano, plano vertical superior. Abaixo da linha de terra, eu vou ter o semiplano, plano vertical inferior. Então, PVS, PVI. PHA é o semiplano à frente da linha de terra no plano horizontal anterior, e o PHP, o plano horizontal posterior. Esses dois planos, vertical e horizontal, interseccionados perpendicularmente entre si, formando a linha de terra, cria então 4 semiplanos que são denominados como diedros, e com o mesmo raciocínio que a gente faz a leitura do quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, lá na geometria analítica, né, dos planos ortogonais, a gente também faz a leitura dos diedros de projeção na geometria descritiva, na sequência, primeiro, segundo, terceiro e quarto diedros. Tudo isso que eu acabei de contar para vocês é exatamente isso daqui. Então, nós temos, né? Nós temos aqui um plano vertical. Então, o que é a geometria descritiva? É a junção de um plano vertical mais um plano horizontal perpendiculares entre si, onde a intersecção entre os planos vai formar a linha neutra, que nós chamamos de abscissa X ou LT. E esses dois planos, eles formam 4 semiplanos, né? Esses 4 semiplanos, eu vou criar os ambientes dos diedros de projeção. Então, nós temos primeiro, segundo... Opa, calma aí, gente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. No sentido exatamente na leitura anti-horária, igual ao mesmo quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante na geometria analítica, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro na geometria descritiva. Então, até aqui, gente, vocês vão copiar essa parte teórica, vão representar esse croquis até aqui, tá? Desenhar. Não preciso usar régua, posso fazer um desenho de observação, fazendo toda essa análise teórica no caderno de vocês. Lembrando que, para a geometria descritiva, o nosso foco é o primeiro diedro. Esse slide vocês não precisam referenciar novamente não, tá? Mas, se vocês quiserem fazer um croquisinho também, fiquem tranquilos. Lembrando que o foco para a geometria descritiva é o plano tridimensional do primeiro diedro, o nosso foco é desenvolver todas as atividades no primeiro diedro. Por quê? Porque o primeiro diedro é o diedro das coordenadas existentes positivas, né? Porque para cá eu vou ter plano horizontal posterior com coordenadas negativas, para baixo eu vou ter coordenadas negativas, e para arquitetura a gente trabalha apenas com coordenadas positivas, né? Existem os outros diedros e as outras polaridades numéricas, porque a geometria descritiva também é aplicada à matemática, mas nesse caso a gente está focando nela aplicada à arquitetura, ok? Até aqui, então, vocês vão parar esse slide, parar esse vídeo, pegar o slide que eu já enviei para vocês e vão passar todo o conteúdo teórico, tá? No caderninho, e vão fazer o croquis desse diedro de representação, onde eu tenho o PV, onde eu tenho o pH, os 4 diedros e a linha de terra, ok? Terminando essa parte de passar a limpo no caderno, todo esse conteúdo teórico, nós vamos então agora iniciar a construção do plano de projeção com precisão, com uso de régua, joguinho de esquadro, lapiseira apropriada, borracha apropriada. Tá bom? Então vamos lá? Então, de acordo com todas as orientações já apresentadas na parte teórica, nós vamos então dar continuidade à construção do nosso plano de projeção.
Lembra que eu falei que o plano de projeção, ele pode ser em perspectiva ou ele pode ser em perfil. Falei lá no início da nossa aula, lá no início do slide. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão preparar o caderninho de vocês, o material que vocês precisam, né? Então, precisa do jogo de esquadro, transferidor, régua, uma borracha boa. Eu usei lápis, mas vocês podem usar a lapiseira. E vocês vão, depois que passou o conteúdo teórico do início aqui dos slides, vocês vão colocar como título aí desse exercício, entendendo o plano de projeção em perspectiva. Então, como é que a gente constrói esse plano de projeção em perspectiva? Nesse primeiro momento, nós vamos construir todo o plano de projeção, entender como é que ele se comporta, colocar todas as nomenclaturas e quando os exercícios começarem, a gente vai aprender a desenhar só o primeiro diedro. Então, no primeiro momento, pessoal, o que é que vocês vão fazer, tá? Nós vamos traçar com uma linha bem suave, uma linha bem fininha primeiro, tá bom? Então, vamos aí controlar o peso da mão de vocês. Eu preciso que vocês criem, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu preciso que vocês criem uma linha na vertical, uma linha na horizontal. Veja que eu posicionei a minha linha da horizontal um pouquinho mais baixo que o ponto médio da minha folha, tá? E a linha vertical eu tracei no ponto médio mesmo. Por quê? Porque quando a gente for desenhar o plano, deixa eu voltar uns slides aqui para vocês verem, ó. Então, a gente vai traçar uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Quando a gente for traçar a linha angular, linha de terra, esse desenho vai ser jogado um pouco mais para cima, para fazer a profundidade. Então, se a gente trabalhar essas duas primeiras linhas aqui, tanto a linha horizontal quanto a linha vertical, muito em cima, o desenho vai sair fora da folha, tá? Então, joga um pouquinho abaixo do centro, a horizontal. A vertical vocês podem centralizar nessa linha construída. E aí, para que a gente possa construir a linha angular, tá? Essa linha angular, nós vamos construir um ângulo de 45 graus. Então, vocês usem como base, né? Porque não sei se vocês tiverem pranchetinha, vocês usem então a régua paralela da prancheta. Se não tiver, vamos criar nossa paralela aqui, ó. Então, vocês vão usar como base a própria margem que vocês já fizeram no caderno, que ela tá alinhadinha. Posiciona a régua e posiciona o esquadro de 45 graus, tá vendo? E lá no ponto de encontro entre as duas linhas, vertical e horizontal, vocês vão traçar, então, um ângulo de 45 graus. Pessoal, tudo muito bem suave. Primeiro vamos construir o pensamento para depois a gente passar aí, quando finalizar, a gente reforça o desenho. Tá? O que é que a gente vai fazer então, ó? Feito o traçado da linha horizontal, feito o traçado da linha vertical, feito o traçado da linha angular, nós vamos traçar uma linha paralela tanto ao eixo, a linha vertical, quanto à linha horizontal. Nós vamos traçar uma paralela de 4 centímetros. Vocês podem traçar a paralela usando o jogo de esquadro ou vocês podem, da primeira linha vertical que vocês construíram, marca 4 centímetros em cima, marca 4 centímetros embaixo e traça reta, paralela, a vertical. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com a horizontal. Marca 4 centímetros para cima, 4 centímetros para cima e vamos traçar a paralela à horizontal. Percebam que se tiver correto o ângulo de 45 graus, as duas paralelas que nós estamos desenhando para começar a criar o espaço do plano de projeção em perspectiva, elas vão se cruzar no mesmo ponto lá atrás, tá bom? Ah, professora,
deu uma diferencinha muito milimétrica, não tem problema. Isso aí às vezes é por conta da ponta do lápis, da ponta da lapiseira, isso aí não tem problema. O importante é o ângulo estar correto e as paralelas também. Na hora que a gente for reforçar o grafite, passar um grafite um pouco mais grosso, né? Uma 0,9 aí, por exemplo, essas percepções milimétricas, elas são dissolvidas, tá bom? Bom, feito isso, gente, o que é que nós temos aqui, ó? Presta atenção, né? Espero que até esse momento vocês já consigam ter chegado nesse momento do desenho. Então, a gente tem uma linha horizontal e uma vertical mais aqui na frente. Construímos a linha de terra, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, começa no L, acaba no T, a nossa LT, ou abscissa X, e traçamos lá atrás a paralela à minha horizontal com 4 centímetros e a paralela à minha vertical com 4 centímetros. Então, nós chegamos nesse momento até aqui, todo mundo junto, tá? Qualquer dúvida, vocês chamam nos nossos grupos aí para tirar qualquer dúvida sobre o decorrer do exercício. Pessoal, feito isso, nós vamos fechar esse plano de projeção para que a gente crie o plano vertical, o plano horizontal, tá? Então, veja bem, tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Eu posso posicionar a minha régua na horizontal, na minha paralela, né? Na linha horizontal paralela, ou usar a minha paralela da prancheta, posicionar o esquadro de 45 graus e trabalhar as paralelas tanto no sentido vertical quanto horizontal. É um caminho, tá bom? Outro caminho é a gente trabalhar as medidas referentes ao ponto de referência e aí também vamos conseguir traçar as paralelas. Percebam aqui nesse desenho que na minha linha de terra eu peguei 2 pontos de referência. O ponto L, que ele está posicionado no eixo da frente, e o ponto T, que está posicionado no eixo de trás. O ponto L, né? O ponto de referência da abscissa L, eu destaco os pontos em amarelo. O ponto de referência T, no final da linha de terra, eu destaco os pontos em azuis. Então, sigam o meu raciocínio, tá? Agora, a gente vai usar a medida 5,5 a partir dos pontos de referência na LT, tá bom? Na linha de terra. Eu vou pegar aqui a linha de terra, tanto para cima, quanto para um lado, para o outro e para baixo. Eu vou marcar a medida de 5,5 centímetros. Então, acima do ponto L, da LT, eu vou marcar 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Com o mesmo raciocínio, eu vou fazer no ponto T, lá do final do eixo, da abscissa. 5,5 para cima, só que daí eu vou focar no eixo lá de trás. 5,5 para cima, 5,5 para um lado, 5,5 para o outro, 5,5 para baixo. Ok até aqui? Próximo passo. Próximo passo, nós vamos unir. Nós vamos unir em reta diagonal os pontos. Ó, o ponto que sai, a medida 5,5 que sai de L, que sai de L para nossa esquerda e a medida que sai do ponto T para nossa esquerda na horizontal, nós vamos unir. Então, veja bem, eu peguei aqui, ó, no sentido L e no sentido T, tracei a diagonal. Depois, acima de L, acima de T, ó, o 5,5 que eu marquei acima de L, o 5,5 que eu marquei acima de T, vou unir. Depois, o 5,5 que eu marquei à direita de T, à direita de L, à direita de T,
traço a diagonal e para baixo a mesma coisa. O que a gente está começando a enxergar aqui? O plano de projeção em perspectiva, com toda a precisão dos traçados e as suas medidas. Medidas precisas, medidas com ângulo corretamente posicionado e os traçados das linhas paralelas. Veja que eu já começo a enxergar o plano, onde ele começa, onde ele termina, o PV, o PH e a linha de terra. Eu já destaquei a linha de terra, porque ela não, né, ela é a nossa linha de referência nesse momento da construção. Então, eu destaquei ela num outro tom, né, usando uma outra cor, já com uma linha média, e os outros estão ainda seguindo o mesmo traçado. Feito isso, gente, o que é que eu quero que vocês façam agora? Agora, nós vamos reforçar o nosso plano de projeção em perspectiva, dando maior destaque às linhas contínuas visíveis, usando as linhas tracejadas para aquela parte do desenho que eu sei que está atrás do plano, que é uma linha existente, mas ela está posicionada atrás do plano principal. Tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão reforçar as linhas contínuas. Então, todo mundo começou traçando com 0,3 ou com uma 0,5. Então, agora vamos pegar uma 0,7 e vamos reforçar as linhas visíveis. E aquelas que estão ocultas, a gente pode usar a mesma espessura ou um 0,5 mais reforçado. Eu gosto de trabalhar a mesma espessura no tracejado. Então, aqui, ó, finalizando esse raciocínio. Então, agora a gente reforça com linha contínua, com uma 0,7. Ah, eu fiz com 0,3, professor. Então, pode usar uma 0,5, né? Em toda a linha que está contínua e visível. E aonde eu tenho linha que ela é contínua, mas ela está oculta, está invisível, né? Nesse desenho de observação, vocês vão trabalhar as linhas tracejadas. Então, na verdade, essas duas seções aqui de linhas do plano, é como se elas estivessem atrás do plano vertical ou atrás do plano horizontal. Eu sei que ela existe, mas ela está escondida. Então, eu trabalho com linhas ocultas, né? Com linhas tracejadas. Pessoal, até aqui, vocês conseguem seguir o raciocínio. E agora, o que é que nós vamos fazer no plano de projeção em perspectiva? Nós vamos pegar aquela parte teórica que nós começamos no início da aula, das nomenclaturas de cada plano, quem é o plano móvel, quem é o plano fixo, né? Todas as nomenclaturas. E vamos colocar nesse plano de projeção desenhado em perspectiva que vocês fizeram. Então, o que é que a gente vai interpretar? O que é que nós vamos agora colocar de informação no nosso plano de projeção em perspectiva, que é importante saber que são dados que nos ajudam a construir o raciocínio de um exercício que mais à frente poderá vir. Então, o que eu preciso entender? Que o meu plano vertical, interseccionado por uma linha, foi interseccionado com o plano horizontal, criando aqui, né, essa linha de intersecção por conta da perpendicularidade, criando aqui a nossa linha da abscissa X ou a nossa linha de terra, tá? Preciso saber que o plano vertical, ele é um plano fixo e o plano horizontal é o nosso plano móvel, tá? Que a linha de terra, quando a gente faz a intersecção desses dois planos, a gente divide esses dois planos, plano vertical e plano horizontal, em 4 semiplanos. Acima da linha de terra, eu vou ter plano vertical superior, polaridade positiva. Abaixo da linha de terra, eu vou ter plano vertical inferior, polaridade negativa.
À direita da minha linha de terra, eu vou ter o plano horizontal anterior, polaridade positiva. E à esquerda da minha linha de terra, nós vamos ter então o plano horizontal posterior, polaridade negativa. Na geometria descritiva, a gente geralmente vai falar a sigla. Então, eu tenho o meu plano vertical, eu vou sempre chamar de PV. O meu plano horizontal, eu vou sempre chamar de PH. Quando eu falar, pessoal, o ponto A está posicionado no PVS, vocês já devem saber que o ponto A tem coordenada de plano vertical positiva e está acima da linha de terra. Então, a gente fala PVS, PVI, PHA, PHP, tá? Essa é a nomenclatura. Essas são as polaridades do nosso plano de projeção em perspectiva e essa é a construção com precisão de um plano de projeção em perspectiva, onde nós usamos um plano vertical perpendicular a um plano horizontal, onde eu vou criar na intersecção desse plano uma linha de terra, que nós chamamos também de abscissa X, que é a linha neutra desses planos de intersecção na geometria descritiva. A intersecção desses dois planos nos dá 4 semiplanos e também nos cria 4 ambientes tridimensionais de desenho, tá? Que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Lembrando, gente, que é o seguinte, o plano horizontal, como eu disse, ele é o plano móvel e ele faz o movimento da épura, ó, no sentido anti-horário. Vocês podem usar um transferidor ou um compasso para fazer esse traçadinho bem bonitinho no caderno, tá? Então, o plano horizontal móvel sempre no sentido anti-horário. Então, aqui, hoje, o foco da aula é que vocês conheçam todos os itens importantes de um plano de projeção em perspectiva, ok? E aí, para finalizar o nosso plano de projeção em perspectiva, além de colocar as linhas precisas, né? Então, uma das convenções, os tipos de linha, a nomenclatura, a polaridade, né? Colocamos aqui o imaginário da épura do plano horizontal móvel. Também vamos posicionar os diedros de projeção, tá? Então, primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto diedro. Lembrando que o foco para a disciplina geometria descritiva é sempre o primeiro diedro quando a gente trata de plano de projeção em perspectiva. Tudo bem até aqui? Então, pessoal, ó, eu até coloquei, né, que o primeiro diedro como é o nosso foco, então eu desenhei um observador ali, a forma como ele se comporta, qual é a posição principal desse observador em relação ao plano do primeiro diedro. Então, o observador sempre fica de frente com o plano vertical superior, né? E ele analisa a peça a partir dessa referência. Essa é a referência principal e depois ele pode fazer como aquela imagem no início da nossa aula, que para analisar por cima, né? Então, depois ele tem os movimentos que ele faz para observar um objeto tridimensional e como ele se planifica. Então, o nosso foco é sempre o primeiro diedro e a posição principal do nosso observador é sempre de frente. Então, sempre a vista, né, o perfil que está de frente com o observador, a gente denomina como o perfil principal. Nesse caso, o perfil principal sempre vai estar posicionado no plano vertical superior. E aí, então aqui, pessoal, a gente conclui a construção, os tipos de convenções, né, de linhas, de nomenclatura, de tudo que pode existir no ambiente do plano de projeção em perspectiva na geometria descritiva. Ah, professora, toda vez que eu for desenhar o plano de projeção,
eu vou ter que fazer todo... Não, gente, isso é conhecimento. Você precisa entender o que é que a gente nunca vai deixar de marcar. Aonde está o PV, o plano horizontal, onde está o plano vertical, aonde é a abscissa, né? E aí, com o tempo, vocês vão criando esse hábito na construção dos exercícios. Mas isso daqui é a interpretação geral do espaço tridimensional de desenho, do que é a geometria descritiva. Isso é geometria descritiva. É a construção, né, esse ambiente tridimensional dos planos de projeção, que geram 4 semiplanos de projeção e também nos permitem 4 diedros de representação, tá bom? Aí, para que a gente possa concluir a colocação do início da aula, o que é que eu falei para vocês? Que a gente pode trabalhar o plano de projeção em perspectiva e também a gente pode analisar o plano de projeção em perfil. Esse mesmo plano de projeção em perspectiva, ele pode ser representado em perfil, tá? Então, vamos ver o que é o plano de projeção em perfil. Plano de projeção em perspectiva, trabalhamos o plano com um ângulo de 45 graus, né? Então, eu crio esse ambiente tridimensional. E o plano de projeção em perfil? Nada mais é do que a gente imaginar o plano de projeção de perspectiva em perfil. É como se eu pegasse o bloco 3D ali que a gente acabou de desenhar aqui e virasse bem de frente, tirasse o ângulo, virasse ele bem de frente para mim. O que é que eu enxergo quando eu faço isso? Eu enxergo exatamente como se ele fosse um plano cartesiano. Só que eu agora não estou na geometria analítica, eu estou na geometria descritiva. Então, quando eu enxergo um plano de projeção dessa forma, eu estou falando de um plano de projeção em perfil na geometria descritiva. Então, como outro conceito, né, finalizando o plano de projeção em perspectiva, desculpa, vocês vão criar mais um subtítulo aí que vai se chamar Plano de Projeção em Perfil, Plano da Geometria Descritiva visto de lado. É como se eu olhasse ele de perfil, tá? De lado. E quando eu pego esse plano aqui que a gente acabou de criar, onde eu tenho um plano vertical, onde eu tenho um plano horizontal, onde eu tenho a linha de terra e os diedros de projeção, em perfil, ele vai se comportar dessa forma. O plano vertical vai virar uma linha vertical, o plano horizontal vai virar uma linha horizontal. Os 4 diedros de projeção, eles são planificados aqui, e a linha de terra ela vai se resumir em um único ponto entre o plano de perfil vertical e horizontal. Então, é dessa forma que eu enxergo o plano de projeção em perfil. Lembra que para cima o plano vertical é positivo, para baixo ele é negativo. Para o lado direito o plano horizontal é positivo, para o lado esquerdo ele é negativo. A polaridade segue a mesma no plano de projeção em perfil. Então, o que eu acabei de dizer para vocês, ó. Então, no plano de projeção em perfil, que é ele visto como se eu estivesse vendo ele de ladinho, né? Só de frente, como se eu estivesse me posicionando de frente ao plano. Em perfil, os planos PV e PH se reduzem a 2 retas. O eixo das abscissas se reduz a um único ponto, tá? E aqui a gente começa a compreender algumas posições espaciais. O que é preciso entender? PVS positivo, PVI negativo, PHA positivo, PHP negativo. E é aqui que eu começo a entender as coordenadas do ponto. A gente começa a fazer essa análise mais em perfil para depois a gente ir para o ambiente tridimensional. E aí o que eu preciso entender é o seguinte. O plano vertical, ele é o plano das cotas. Então, lembra que eu disse para vocês que na geometria descritiva, a gente trabalha o posicionamento matemático dos pontos. Esses posicionamentos matemáticos, eles são a partir de coordenadas. As nossas coordenadas,
elas não são conhecidas como na geometria analítica, coordenada x e coordenada y. As nossas coordenadas, elas são conhecidas como cota e afastamento. Traz alguns conceitos da geometria analítica para cá, mas agora a gente faz uma análise totalmente focada na geometria descritiva. Então, o que vocês precisam entender? O plano vertical, ele é o plano das cotas. Acima da linha de terra eu tenho as cotas positivas, abaixo as cotas negativas. O plano horizontal, ele é o plano das coordenadas do afastamento, tá? Então, eu tenho para a direita da linha de terra o afastamento positivo e para a esquerda da linha de terra o afastamento negativo. Então, gente, só para finalizar, tá bom? A aula de hoje é para vocês entenderem os ambientes gráficos da geometria descritiva. Então, hoje a gente conseguiu compreender tanto o ambiente em perspectiva quanto o ambiente de perfil. Como eles se comportam, né? O movimento da épora, qual é esse movimento que o plano horizontal faz, que é o plano móvel, que é ele que se movimenta, tá bom? Então, a intenção da aula de hoje é que vocês passem todo esse conteúdo. O que está feito em esboço, façam em esboço. O que está feito com régua direitinho, façam com régua, com bastante precisão. E coloquem todos os elementos, todas as nomenclaturas nesse espaço, para que vocês possam compreender os elementos da geometria descritiva. Então, concluindo. Assim, olha, veja que é o meu caderninho. Tá? Eu tirei uma foto exatamente da aula que eu preparei para vocês hoje. Assim, os planos de projeções se apresentam, tá? Ou podem se apresentar de duas formas. Ele pode ser da forma de plano de projeção em perspectiva ou porque o exercício pode pedir as duas formas de representação, tá bom? Então, ele pode aparecer em plano de projeção em perspectiva ou em plano de projeção em perfil, ou das duas formas. Ambos os dois vão ter a representação final, que é em formato da épora, tá? Para a épora do plano de projeção em perspectiva, nós vamos ter esse tipo de épora, né? Onde o plano horizontal faz um movimento da épora no sentido anti-horário até que ele fique coincidente com o plano vertical. Isso a gente viu na primeira aula, a gente falou bastante disso, tá? E é assim, então, que vocês vão concluir hoje a atividade dada. Passar tudo a limpo no caderno, deixar tudo na sequência, como foi apresentado na aula de hoje nos slides. Aqui, gente, um zoom maiorzinho para vocês entenderem. Então, tanto no plano de perspectiva quanto no plano de perfil, ó, tanto no plano em perspectiva quanto no plano em perfil, o resultado final sempre vai ser a linha de terra, tá? E eu vou ter aí a coincidência do plano vertical coincidindo com o plano horizontal, e aí eu vou ter as coordenadas do plano vertical e horizontal que estão na posição acima da linha de terra, na parte de cima, e abaixo da linha de terra, a polaridade da parte de baixo. Então, pense isso daqui, ó. Quando eu giro o plano horizontal e ele fica coincidente com o plano vertical, pensa que, ó, o PHP, que é negativo, que é do plano horizontal, vai ficar no mesmo lugar do PVS positivo. Então, acima da linha de terra, eu vou ter cota positiva, afastamento negativo. E abaixo da linha de terra? Abaixo da linha de terra, eu vou ter cota negativa e o afastamento não vem aqui para baixo quando ele faz o movimento da épora? E afastamento positivo. Mas isso aqui a gente vai focar um pouquinho mais na próxima aula, falando aí então
das polaridades, posicionando os números, né? Explicando como é que então a gente começa a achar os elementos matemáticos e geométricos dentro do plano de projeção. Pessoal, então eu quero que vocês passem todo o conteúdo que foi dado nos slides de hoje no caderno, na sequência como foi dada, tá? Desenhar aí usando os materiais de desenho, régua, esquadro, transferidor, as lapiseiras, todos os equipamentos de desenho. Vocês devem então passar todo o conteúdo do slide, tanto o texto quanto os desenhos, de acordo com como está orientado, o que é para ser croquis, desenho como croquis, o que é para ser desenho com precisão, desenho com precisão, tá bom? Usar a caligrafia de forma, lembrar da limpeza, do capricho, de tudo isso. Pessoal, essa é a aula de hoje que eu preparei para vocês. Façam tudo com muito carinho e na aula que vem a gente tem mais continuidade da geometria descritiva aplicada à arquitetura e urbanismo. Um beijo para todos. Saudade de todo mundo, que em breve a gente esteja de volta na faculdade, se Deus quiser. Obrigado por hoje, até a próxima aula.